Olá pessoal, esse é o nosso Meditando em Deus, nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. E hoje nós vamos ler um lindo trecho das Escrituras que se encontra em Filipenses 2, de 1 em diante. Filipenses 2, de 1 até o versículo 4. Preste bastante atenção no que o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 2, de 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aqui Paulo começa a ensinar sobre a importância da comunhão com Deus, da verdadeira espiritualidade, mas principalmente Paulo ensina aqui como nos relacionarmos com as pessoas. E ele puxa a orelha do povo em Filipenses nesse sentido, dando uma exortação e ao mesmo tempo um ensinamento sobre como se relacionar bem com as pessoas. Ele fala que nós temos que viver numa comunhão do Espírito. Por quê? Porque o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, vive nos nossos corações. Isso deve promover unidade nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, principalmente dentro do ambiente da igreja, dentro do ambiente com os irmãos. Nós temos um só Espírito, o Espírito de Deus. Certa vez, de Santa Geração, o pastor Cirilo, ele ensinou que quanto mais nós formos cheios do Espírito Santo de Deus, mais nós seremos um só em Espírito. Ou seja, quanto mais verdadeiramente estivermos cheios do Espírito de Deus, mais facilidade vamos ter de lidar com outras pessoas que são coiguais, que têm o mesmo Espírito, o Espírito de Deus. A verdadeira espiritualidade, ela se reflete nos relacionamentos. Por isso ele fala de entranhados afetos, ou seja, de verdadeiro afeto, de verdadeiro carinho, um carinho que vem de dentro das entranhas, de dentro do coração, e de misericórdia, ou seja, de olhar para o outro com compaixão, com amor, como Deus olha para nós. Deus olha para você com amor, com compaixão, com carinho, com afeto. Uma das coisas mais lindas dentro do contexto cristão é a afeição. É o desejo de querer o bem do outro, é o amor ao próximo, o amor fraterno, o amor filéu, o amor de amigo, o amor de pai com filhos espirituais. E essa era a alegria do apóstolo Paulo. Por isso ele diz: completai a minha alegria, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, pensem as mesmas coisas. Ou seja, busquem aquilo que é primário, se afastem daquilo que é secundário, aquilo que não importa realmente de verdade, deixe de lado, não brigue, não entre em confusão naquilo que não é primordial, naquilo que não é fundamental. Você pode observar que a maioria das confusões interpessoais ou entre pessoas acontecem por coisas secundárias, por coisas banais, por coisas fúteis, e por isso muitos casamentos terminam, muitas amizades verdadeiras ruem, se destroem, se desfalecem por causa disso, por causa de coisas secundárias. Por isso nós temos que ter um só pensamento, uma só alegria, um só amor, um só sentimento. O que importa é aquilo que nós temos em Cristo, é o que nós temos em Deus. Não buscando partidarismo, ou seja, eu sou do fulano, eu sou do ciclano, eu gosto mais do pastor tal, ou do líder tal, eu sou seguidor de fulano, de ciclano. Não, isso é partidarismo, é facção, é divisão, é vanglória, é orgulho, é soberba. Mas Paulo chama atenção aqui dizendo que a base dos nossos relacionamentos deve ser a humildade, o exemplo de Cristo, que logo abaixo, a partir do versículo 5, nós vemos aqui descrito o exemplo da humildade de Cristo, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo, ou seja, se encarnou,
Precisamos desse lado humano, esse lado de se assemelhar ao outro, de sensibilizar com o outro, de não considerar o outro inferior a mim, mas superior a mim. Geralmente os nossos olhares com relação às pessoas é um olhar de cima para baixo. Não podemos ter esse tipo de olhar. Nós temos que ter um olhar de baixo para cima, ou no mínimo no mesmo nível. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Se nós tivermos um olhar humilde, de baixo para cima, os nossos relacionamentos serão saudáveis, duradouros, abençoados e abençoadores. E não buscando, como Paulo diz no versículo 4, o que é propriamente seu, ou seja, coisas egoístas, atitudes egoístas, motivações egoístas para se aproximar das pessoas, para lidar com as pessoas, práticas injustas, egoístas, ou seja, uma vida centrada em si mesmo, no seu próprio ego. Como é ruim lidar com pessoas assim, né? Nós não podemos ser assim, buscar aquilo que é propriamente nosso, a nossa vez, o que é meu. Não, nós precisamos partilhar, precisamos nos doar, precisamos servir e buscar sempre o melhor para o outro. Cedermos o lugar na fila, por exemplo, e não sair correndo para tomar o primeiro lugar, queremos as melhores posições. Não, sempre busque a melhor parte para o outro, porque fazendo isso você revelará o coração de Jesus. Você produzirá uma comunhão no Espírito de Deus e terá relacionamentos saudáveis com alegria, com amor verdadeiro, com uma só alma e com um só sentimento. Tudo isso baseado na humildade, no exemplo que Jesus Cristo nos deixou. Busque isso para a sua vida, tenho certeza que você será tremendamente abençoado. E minha oração é essa: que Deus te abençoe, que Deus derrame humildade sobre o teu coração e o meu coração, que possamos buscar aquilo que é as coisas primárias e deixar de lado as coisas secundárias que não levam a nada e que levam só à confusão, que tenhamos um só coração, um só amor, um só sentimento. Cristo é o centro dos nossos relacionamentos. E o amor ele destila sobre nós através do Espírito Santo. Ame pessoas, seja amigo, lute pelo outro, doe-se, sirva. Amor é sacrifício, amor é doação, amor é partilha, amor é se preocupar com o bem alheio. O amor é altruísta e não egoísta. Lembre-se disso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.